E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao ServiceNow Dicas. Eu sou o Thiago Félix e hoje a gente vai falar sobre os ambientes de desenvolvimento que a gente tem aqui na plataforma, certo? Então, vou falar principalmente no campo script, que a gente tem nos formulários onde a gente pode selecionar, criar nossos scripts, né, nas BRs ou nos client scripts e tudo mais. Também vou falar um pouquinho do script background e vou falar um pouquinho também do nosso JavaScript executor, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vou abrir aqui um client script, aqui na minha tabela de incidente mesmo, configure, client scripts, e vou dar um new aqui. Exemplo. Então vou colocar aqui um onChange, simplesmente para a gente ter um bloco de código por aqui, certo? Mas essa aula não é sobre client script nem nada. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma área de scripts dentro de algum formulário, certo? Ele vai exibir um campo de tipo script e a gente tem uma caixinha como essa, certo? Nessa caixinha a gente também tem alguns botões onde a gente pode executar algumas coisas. A gente vai ver o que esses botões fazem, beleza? Então, começando aqui do primeiro, a gente tem esse botão de habilitar ou desabilitar a sintaxe, né? O destaque da sintaxe e também a formatação do script. Como assim? Você vê que por padrão ele já vem com alguns comandos, eles vêm com cores diferentes, cores, certo? Ele destaca o que está sendo usado, o que não está e tudo mais. Enfim, toda essa questão para facilitar a nossa visualização. Mas a gente pode desabilitar isso e tornar o nosso código assim como se fosse feito num bloco de notas. Então, se a gente clicar, ele pede aqui toda a formatação e tudo mais. Se a gente clicar de novo, ele ativa essa questão do destaque da sintaxe, ok? Segundo botão, a gente ativa ou desativa um comentário, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo que é um comentário. Se a gente clicar, ele vai tornar isso em código executável. Se a gente clicar de novo, ele volta a ser um comentário, certo? E a gente pode fazer isso com várias linhas de uma vez, certo? É só selecionar várias linhas, tornou tudo em comentário e aqui desativou, voltou a ser código executável. Esse terceiro botão é um botão para formatar o código. Então, digamos que, sei lá, está toda errada a sua indentação e tudo mais. Vou pegar aqui esse return, fazer a indentação por aqui, esse if vai ser aqui, esse, esse outro parênteses, opa, esse outro parênteses aqui, essa outra chave eu vou botar por aqui. E aí, o nosso código está meio bagunçado. Eu clico aqui em formatar, ele ajeita tudo que a gente da forma certinha, beleza? Os próximos botões, esses próximos 5, na verdade, até essa setinha aqui, são botões relacionados à busca, né, à pesquisa aqui dentro do nosso código. Então, o primeiro que a gente tem é o replace, que é o para substituir. Então, se a gente clicar, vai ser assim como dentro de um Word ou no Excel mesmo, a gente consegue pesquisar e substituir por uma palavra. Então, se eu quiser pesquisar, por exemplo, New Valley, eu posso substituir ela por uma outra palavra, tudo mais. Nesse caso, a gente está pesquisando um por um. Então, a gente pode navegar, certo? Entre os que ele acha e tudo mais. A gente pode navegar por aqui também, certo? Essas setinhas são de navegação nessa área de busca. E aí a gente pode escrever uma palavra que a gente queira substituir. Eu não vou substituir nada aqui, mas a gente tem essa opção. A segunda é o Replace All, que em vez de pesquisar um por um, certo? Como o Replace aqui, ele vai simplesmente achar todas as ocorrências e vai substituir todas de uma vez, ok? Aqui a gente tem a pesquisa, então a gente não vai substituir nada, a gente vai simplesmente pesquisar. Às vezes a gente precisa só se localizar no código e tudo mais, então a gente pode usar aqui a pesquisa. E essas duas setinhas são as setinhas de navegação com base nesses três itens aqui, ok? Próximo que a gente tem é o botão de aumentar a tela, né? De maximizar a tela ou de minimizar também, certo? Então a gente pode aqui, ó, tornar o nosso código em full screen, tela cheia, ou a gente pode diminuir, certo? Eu vou deixar até aquele em tela cheia. A gente tem esse botão de ajuda, então a gente vai clicar, ele vai exibir uma ajuda aqui para a gente. A gente tem o botão de salvar,
Esse aqui, ele não vai simplesmente salvar o código em si, mas ele vai salvar o formulário. Então, basicamente, seria como a gente clicasse aqui em Save, certo? Então, tanto que ele vai carregar. Se eu salvar aqui, você vai ver que ele vai recarregar todo o formulário. E por fim, a gente tem o botão de checar a sintaxe, né, de ativar a checagem de sintaxe, que ele vai, se a gente tiver algum erro no código e tudo mais, ele vai exibir ou não, certo? Então, esses são os campos que a gente tem no nosso campo, são os botões que a gente tem no nosso campo script, e a gente pode usar eles para tirar o melhor proveito aqui dentro da plataforma. Coisa interessante que a gente pode fazer por aqui também, né, não no client, mas a gente pode setar breakpoints, que são, quando a gente for usar a parte de debug, a gente fala mais sobre isso, mas a gente pode setar alguns lugares onde a gente quer, até onde o nosso código executa, onde é que ele para e tudo mais, e a gente pode usar o script debugger para a gente poder identificar quais estão sendo as saídas do nosso código e tudo mais, certo? Mas isso vale apenas para o client. Antes da gente sair aqui desse âmbito dos client scripts, eu vou abrir aqui um incidente. E a gente também, aqui, quando a gente está mexendo, a gente quiser testar coisas no client side, direto, sem ter que criar um client script e tudo mais, a gente pode também usar o nosso JavaScript Executor. No Mac aqui, eu digito Ctrl Shift J, certo? E ele vai me aparecer essa caixinha. É uma caixinha feia, ela não tem muita formatação e tudo mais. Ele é só para você executar alguns testes mesmo. Então, por exemplo, se eu der um gform, add info message, vamos lá, teste, e executar, dar um run my code, ele vai aparecer aqui dentro do formulário o meu teste, certo? Então, para a gente fazer esses testes pequenos no lado do cliente, ok? No Mac é Ctrl Shift J, no Windows, se eu não me engano, é Ctrl Alt Shift J, certo? Então, a gente tem essas opções por aqui. Vou fechar. E, por fim, antes para a gente tratar com todos os ambientes assim, principais de desenvolvimento aqui da plataforma, a gente tem o background. A gente tem aqui, ó, System Definition, Scripts, Background. Basicamente, a ideia dele é igual o JavaScript Executor, só que para os scripts que rodam no server, certo? Então, tudo que a gente for rodar no server, a gente consegue testar por aqui. A gente vai executar direto. Precisa ter muito cuidado na hora de se executar aqui coisas no background, principalmente em ambientes de produção, porque o que for feito aqui vai realmente ser feito na plataforma. Então, se a gente coloca para deletar um registro, por exemplo, por aqui, aqui não é simplesmente um ambiente de teste, ele vai realmente deletar o registro lá em produção. Então, precisa ter muito cuidado quando se usa as coisas por aqui. Mas aqui, basicamente, a gente pode usar o nosso código, por exemplo, gs.info. E aí são coisas mais do lado server-side, teste. Pode clicar aqui em executar e aqui ele coloca as nossas exibições, né? Como eu coloquei um comando de log, né? Um gsinfo, ele exibe aqui o resultado, né? Mas tem coisas que a gente não vai ter resultado nenhum, a gente vai simplesmente fazer algumas coisas, certo? Então a gente tem algumas outras opções aqui, do escopo, de colocar para rollback, de executar em sandbox, como scriptlet, e de cancelar também. A gente não vai falar sobre isso agora, mas a gente tem esse ambiente também. Talvez o seu background esteja diferente, porque eu estou usando o SNUtils. Então ele coloca essa visão assim mais parecida com o VS Code, né? Então se você não tiver, talvez seja interessante instalar o SNUtils, a gente tem um vídeo no canal aqui sobre isso. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso sobre nossos ambientes de desenvolvimento aqui dentro da plataforma, né? As áreas onde a gente pode escrever código. Você percebe que o campo de script, realmente a gente tem muitas opções do que a gente tem por aqui. Tanto o JavaScript Executor como o background a gente não tem opções, a gente não tem nenhum botão a mais e tudo mais. É simplesmente colocar o código e executar, certo? Então, é por isso que esses ambientes são ambientes apenas para a gente fazer alguns testes e executar algumas coisas específicas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu!